Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Deuteronômio 20 vai dizer assim: quando saíres à batalha contra teus inimigos e vires cavalos, carros e exércitos mais poderosos do que o teu, não os temerás, porque o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Quando vos achardes ao combate, chegardes ao combate, o sacerdote virá à frente e falará ao povo, dizendo: ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate contra os vossos inimigos, que não desanime o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizareis diante deles, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais dirão ao povo: qual é o homem que construiu uma casa nova e ainda não a inaugurou? Volta-te para a tua casa, para que não morra no combate e outro homem a receba. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte para a sua casa, para que não morra no combate e outro desfrute dela em seu lugar. Qual é o homem que prometeu casamento a alguma mulher e ainda não a recebeu? Volte para a sua casa, para que não morra no combate e outro homem a receba. Os oficiais continuarão a dizer ao povo: qual é o homem medroso e de coração covarde? Volte para a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se desanime como o de seu coração. Quando os oficiais acabarem de falar ao povo os mandamentos, os comandantes dos exércitos que se colocarão à frente do povo, ao marchar contra alguma cidade para combater contra ela, proponha-lhe antes a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o seu povo será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Se ela recusar a paz e preferir a guerra, então a sitiarás. Quando o Senhor, o teu Deus, a entregar nas tuas mãos, matarás todos os homens à espada. Quanto às mulheres, às crianças, aos animais e a tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti e comerás o despojo dos teus inimigos que o Senhor, o teu Deus, te dá. Assim farás a todas as cidades mais afastadas que não pertencem às cidades destes povos, das cidades destas nações que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança, porém, nada que respire deixarás com vida, antes as destruirá totalmente: os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, como o Senhor, o teu Deus, te mandou, para que não vos ensinem a imitar as abominações que fazem em honra a seus deuses, e venhais a pecar contra o Senhor, o vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, combatendo contra ela para a tomar, não destrua as árvores, as suas árvores, cortando-as com o machado, porque do seu fruto comerás. Não as cortarás. Não são as árvores do campo pessoas para que sejam sitiadas por ti? Somente as árvores que souberes não serem frutíferas poderás destruir e cortar, a fim de edificares baluartes contra a cidade que está em guerra contra ti, até que seja derrubada. Amém? Obrigado, Deus, por esta linda oportunidade. Pedimos a tua ajuda, pedimos que o teu bom Espírito nos ajude agora a compreender melhor a tua palavra. Obrigado mais uma vez, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, irmãos. Este texto traz apenas o assunto relacionado à mobilização do povo de Israel para a guerra. Vale lembrar aos irmãos que Israel está agora à beira de tomar posse da terra prometida, e Deus então está dando as últimas instruções a eles através de Moisés, porque logo depois que atravessarem, será uma nova vida, uma vida agora na terra prometida. E o tempo todo nós estamos ouvindo Deus falar com o povo de Israel para que eles não deixassem com vida nenhuma pessoa lá daquelas terras que eles iam possuir,
porque deveriam matar todos, porque na verdade Deus não queria que eles aprendessem os costumes daquela terra. Então Deus na verdade está aí selecionando e purificando um povo, né, totalmente santo, um povo totalmente voltado para o Senhor, né, sem nenhuma reserva. Obrigadão, viu, Anderson? Então, queridos, vamos lá. Assim como no capítulo anterior, Deus estabelece sua justiça, mandando construir a cidade de refúgio e condenando as falsas testemunhas. Nesse capítulo nós vemos Deus consagrando o exército de Israel como juízo seu contra os seus inimigos. Então, no capítulo anterior, Deus deixou muito claro para o povo de Israel que eles deveriam construir cidades de refúgio. Essa cidade de refúgio seria refúgio para a pessoa que matasse alguém por acidente, não por intenção. E depois Deus adverte o povo contra as falsas testemunhas. Uma falsa testemunha pode fazer um estrago. E Deus então diz que aquela pessoa que levantar falso testemunho contra alguém, o povo de Israel deveria fazer com aquela pessoa que levantou falso testemunho exatamente como ela queria que fosse feito. E aí, na semana passada, o estudo advertiu: cuidado com as coisas que você fala, que são falsas, não é? Hoje nós estamos falando muito de fake news, né? Fake news são notícias falsas, que é transmitido, um fala e o outro vai passando, e aquilo cria um tom de verdade, e aquilo, quando se vai ver, é mentira. Então a gente precisa vigiar um pouco mais com relação a isto, tá? Ali no texto que nós lemos no capítulo anterior, diz bem claro que a pessoa que levantar falso testemunho, ela ia receber em troca exatamente aquilo que ela desejou. Desejou a prisão de alguém? Vai para a prisão. Desejou a morte? Vai para a morte. Então, queridos, é muito sério isso, tá? Mas isso tudo não passa de juízo de Deus. Por que juízo de Deus? Cidade de refúgio era a maneira que Deus encontrou para livrar da morte aquela pessoa que não era culpada. E as falsas testemunhas, elas são condenadas por Deus porque elas inventam uma história onde não existe. E agora nós vamos ver o quê? Deus mostrando a Israel como eles deveriam se mobilizar para a guerra. Ou seja, a forma que Deus colocou para levantar o exército e consagrá-lo, mostra que este exército deveria aplicar o juízo de Deus contra os seus inimigos. É por isso que logo quando nós começamos a ler, aqui tem uma forma de selecionar os soldados que iriam para a guerra, tá, irmãos? Nós vamos contar de cara aqui uma forma de selecionar os soldados, tá bom? Veja bem, ao dispensar alguns homens da batalha, fica claro que a mente de um lutador, de um guerreiro, deve estar na luta, na guerra, e não fora da luta, não fora da guerra. Como nos exemplos que vimos, a mente de quem vai para a guerra não pode estar em casa, não pode estar nas plantações, nos trabalhos, não pode estar na noiva, no noivo, no casamento, e muito menos pode estar no temor e no medo de ir para a guerra. Já parou para pensar? Quem vai para a guerra pode pensar em outras coisas? Já imaginou um homem lá na guerra e ele ficar pensando assim: porque eu tenho lá o meu emprego? Não, esquece o emprego. Porque estou pensando que eu construí uma casa, nem cheguei a mudar para casa. É outro caso aqui. O outro caso é: a camarada era noivo. Que eu arrumei? Estou aqui na guerra e eu deixei minha noiva. Não é assim? E o último caso aqui de seleção diz respeito ao medo. O Senhor manda que o comandante pergunte: quem aqui é medroso e tem o coração tímido com medo? Quem levantasse a mão, vai embora. Ainda explica por quê: para que você não contamine o outro camarada que está na guerra com o mesmo medo que você tem, não é? Então a gente fica claro para nós aquilo, irmãos, quem está na guerra, quem está na luta, quem está na batalha, não pode ter a mente, o coração fora da luta e fora da guerra e fora da batalha. E se nós pegarmos isso e fizermos uma aplicação nas questões espirituais, irmão e irmã, nós estamos assim, nós estamos envolvidos numa luta, numa guerra, numa batalha espiritual, e a nossa mente tem que estar o tempo todo para esta luta e para esta batalha. É por isso que o capítulo anterior chama a atenção da falsa testemunha. E Deus condena a falsa testemunha e diz que a pessoa que levantar um falso testemunho e for comprovado que levantou, era para Israel levantar e fazer com a pessoa exatamente aquilo que o falso testemunho dela funcionou.
Vocês sabem que quando uma pessoa vai dar um testemunho lá no fórum, no julgamento de alguém, ela faz um juramento de que está falando a verdade. Não é? A pessoa tem que jurar que ela vai falar a verdade e nada além da verdade. E já imaginou o camarada que vai com a cara de pau diante do juiz e fala mentira ainda? Não é? Ali está falando sobre isso. Então tudo isso que nós estamos encontrando é Deus tratando comigo e com você e nos ensinando a parar com mentira, parar com enganação, com a falsidade. E eu cheguei até a dizer, a melhor coisa que a gente faz quando algum irmão vier para falar mal de outra pessoa com a gente, se você for esperto, você corta essa pessoa na hora. Porque se você viajar na mentira do outro, você é responsável pela mentira da mesma forma. Você sabia que a lei trabalha assim? Ó, WhatsApp. Acho que a maioria de nós tem o WhatsApp, não tem? Se você pegar uma mentira com relação a alguém e repassar, você é culpado da mesma forma como quem inventou a mentira. Por isso que o WhatsApp é um perigo. Se as pessoas soubessem o que é isso, parava com isso. Então, se alguém fala uma mentira de alguém, você vai espalhar essa mentira, não importa a tua intenção. Se descobrir que você distribuiu aquela coisa falsa, e se alguém te levar na justiça, todos que distribuíram a mentira, vai se danar da mesma forma como quem inventou. Então, é assim que a gente precisa agir na nossa vida. A gente tem que pôr um fim na mentira, um fim na fofoca, um fim na enganação. Amém, irmãos? Se uma pessoa chegar perto de você com aquela historinha, porque tem uma coisa do irmão que eu queria te falar, você já falou com o irmão? Não. Então não quer nem saber que irmão que é. Vai lá e fala com o irmão. É assim que a gente corta a mentira e começa a agir da forma correta. Tá bom, irmão? Alguém chegou perto de você, olha, queria te falar o negócio do irmão. Você pergunta, do negócio do irmão? Você já falou com o irmão? Não. Então para de fofoca, vai lá e fala com ele. A fofoca só existe, eu fiz uma descoberta científica, eu fiz uma descoberta maravilhosa. Sabe por que a fofoca existe? Porque você empresta o seu ouvido para o fofoqueiro. Todo fofoqueiro vai perder o ambiente se você não emprestar o seu ouvido para ele. Você sabia? Fofoca existe porque você empresta seu ouvido. É pior quem ouve do que quem fala. Porque você está emprestando seu ouvido. E tem um fofoqueiro especializado em fofoca. Não sei se existe especialização em fofoca. É aquele que fica cutucando. É mesmo? Não é fulano é gente boa demais. Fica cutucando. O fofoqueiro está lutando para sair da fofoca e o outro está lá dando aquele incentivo. Querido, a lição, a moral desses textos que nós estamos vendo sobre Deus dando leis para Israel, antes que Israel atravessasse o Rio Jordão e tomasse posse da terra, Deus estava preparando para que fosse um povo santo, um povo separado, um povo totalmente consagrado a Ele. Então não é diferente aqui agora, quando Ele está, na verdade, consagrando um exército. Ele coloca de cara, do versículo 1 a 8, essa forma de dispensar. Então, quando o comandante chegasse para levantar o seu exército, versículo 5, os oficiais iam dizer: qual que é o homem que construiu uma casa nova e ainda não inaugurou sua casa? Aí se 1000 levantasse a mão, a resposta era: volta para sua casa para que você não morra na batalha e outro vai receber a casa que você construiu. Olha só a dispensa. Quem já foi fazer aquele negócio do exército, lá esqueci o nome, que todo homem tem que fazer, como é que é? Alistamento, isso. Todos nós, na minha época, tinha que fazer, hoje eu não sei, continua tendo ainda 18 anos? Tem, não tem? Nossa região é dispensada. Então, quando você vai fazer, era isso que está querendo dizer aqui. Quando Israel fosse se mobilizar para a guerra, fazer o alistamento, o comandante ia fazer a primeira pergunta, verso 5. Se o camarada responder: sim, eu construí uma casa e ainda não morei, então vai para a tua casa, não vem para a guerra, aqui não é teu lugar. Verso 6 é a segunda dispensa. Quando ele ia perguntar: qual que é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Plantar uma vinha seria uma plantação de uva. Quem plantou uva, uma plantação, e ainda não desfrutou? Se a pessoa levantasse a mão: volta para a tua casa para que você não morra, e outro vai lá colher as uvas que você plantou.
7, outra forma de dispensar. A pergunta seria: qual homem que prometeu casamento a alguma mulher, mas ainda não recebeu essa mulher em casamento? Todos que levantassem a mão, a resposta era: volte para a sua casa para que não morra no combate e outro homem se case com a sua noiva. Tá bom, irmãos? E por fim, a última dispensa, verso 8, seria a seguinte: qual que é o homem medroso e de coração covarde? Olha que lindo o versículo 8. Qual que é o homem medroso e de coração covarde? Se algum levantasse a mão, a resposta deveria: volta para a tua casa, para que o coração de seus irmãos não se desanime como o teu coração. Aqui não é volta para casa para aproveitar algo em casa. Aqui Deus está falando: tira o medroso do meio de vocês, porque o medroso vai contaminar outros com o medo. E agora eu me lembro de um detalhe, irmãos, que já aconteceu. Quando Israel estava um pouco mais atrás na sua viagem, Moisés mandou 12 espias atravessarem e olhar a terra de Canaã e trazer um relatório, ver se a terra era boa, como é que eram os moradores da terra. A Bíblia diz que dos 12, 10 voltaram tremendo de medo e 2 voltaram com um relatório de fé. Então, o que aconteceu? Aqueles 10 que voltaram começaram a dizer: o povo é gigante, a terra é boa, produz muito, mas aquele lugar é terrível, o povo vai nos matar. 10 voltaram com medo. É isso que esse versículo 8 está dizendo: tira o medroso do meio de quem está na guerra, porque o medroso vai contaminar o coração dos outros. E na verdade o que aconteceu foi que os 10 conseguiram contaminar grande parte do povo de Israel, mas Deus teve misericórdia e levantou 2, Josué e Calebe, que só por um milagre eles conseguiram reverter a situação. Na verdade, eu vou ser sincero com vocês, aqueles 10 quase conseguiram o que queriam. Aqueles 10 medrosos contaminaram o povo de tal maneira que Deus ali naquele momento disse: eu vou matar toda esta geração que foi contada de 20 anos para cima, que viu a minha glória e o meu poder, por causa daqueles 10. E só não matou todo mundo, porque Deus na hora teve misericórdia por causa de 2, Josué e Calebe. Então, querido, o que essas aplicações para nós são essas? Olha, quem está na luta, irmãos, não pode ter a mente voltada para a casa, para as coisas materiais, para marido, mulher, casamento, e muito menos para o temor e para o medo que a luta nos oferece. Sabe, eu estive orando hoje ou ontem, durante o dia, e uma coisa veio no meu coração: de fato a luta espiritual mete medo. Se você não tem consciência da luta espiritual que você vive nela, pelo menos busque ter essa consciência. Mete medo, dá medo. Porque eu a cada dia estou aprendendo, essa luta eu não posso fazer nada para vencê-la, ela é espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu cada dia mais eu tenho aprendido, a minha luta não é contra ser humano, então eu não posso dar nome à minha luta, não tem como nomear. Então é uma luta terrível. Israel aqui estava diante de uma luta material, ele ia enfrentar homens, tanto que aqui embaixo Deus manda poupar mulheres e crianças e animais e tal. Então veja bem, irmãos, a cada dia eu me dou conta que a luta é espiritual, e por ela ser espiritual, ela mete medo. Por que ela mete medo? Porque se você está diante de um problema legal, um problema jurídico, você vai, busca um advogado bom e ele vai te ajudar, não é? Você está com um problema de saúde física, você vai num médico e Deus usa o médico lá e ele vai te ajudar. Então, para quase tudo, nesse mundo, você tem uma solução bem na ponta do teu nariz. Você corre atrás, você vai conseguir. Agora, a luta espiritual que eu e você estamos envolvidos, irmão, não tem onde recorrer, senão ao Deus Todo-Poderoso. Então, essa luta mete mais medo ainda que a luta material. Por isso que não adianta a gente tentar escapar, não adianta não ter uma estratégia. A cada dia mais eu tenho largado as minhas estratégias, os meus projetos, os meus planos, e tenho depositado minha confiança em Deus e buscado o quê? Compreender o quê? O que eu tenho que fazer para que Deus lute e guerreie as minhas guerras. Porque eu descobri que não adianta argumento humano contra o que é espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue,
contra os principados e potestades. Então, o que eu tenho que fazer para que Deus então esteja comigo e lute as minhas lutas e lute as minhas guerras? Por isso que eu trago para você, a lição do versículo 1 ao 8 é essa. Ao dispensar alguns da batalha, fica claro que Deus está querendo dizer que a mente de um lutador ou de um guerreiro deve estar na luta e não fora dela, nos ambientes, nas coisas, nos problemas, nas circunstâncias, tá? E isso por quê? Porque o versículo 1 ao 4 vai mostrar para nós, porque Deus está presente na luta e na batalha. Os versículos 1 até o 4 vai dizer assim: quando saíres para a batalha contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e exército mais poderosos do que o teu, não os temerás. Olha bem, porque o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Olha bem um detalhe desse versículo 1: quando você sair para a guerra e se deparar com mais carros e mais cavalos e um exército mais poderoso, olha a condição de inferioridade estrategicamente que Deus está dizendo que Israel estaria. Olha bem, então Deus está falando aqui, olha, quando você estiver numa guerra e o exército do inimigo for muito maior do que o teu, não fique com medo, porque o Senhor dos Exércitos está no teu meio. Mas é aí que eu te digo que a luta, irmãos, espiritual, ela mete medo, porque parece aos nossos olhos isso aqui, parece que eles estão com mais força de fogo, ou melhor, poder de fogo, como se diz na guerra, não é? Eu não sei no mundo espiritual quem vive aí, quem vive ligado, né, no mundo espiritual, porque tem gente também que vive assim, não está nem aí, só quer ver a coisa acontecer e tal, e ora por mim, me ajuda, me socorre. Agora tem outros que vão para a batalha. Eu queria que você entendesse o seguinte: é exatamente isso. Tem hora parece que os nossos inimigos estão melhores e maiores do que nós. Tem hora parece que eles vão vencer, eles são maiores. A gente olha e fala igual isso aqui, ó, é muito carro, é muito cavalo, é muito exército, é muito poder de fogo, é muito isso, é muito aquilo. Mas é a promessa de Deus, é por isso que Deus fala: seleciona. Eu não quero um exército de franga. Será que eu posso deixar isso no vídeo? Acho que pode, não pode? Não, Deus está falando: eu não quero um exército de franga. Tira os camaradas que casar de novo, porque vai ser problema. Tira o camarada que construiu uma casa de pouco tempo. Tira o camarada que plantou uma plantação de uva, mas ainda não colheu. Tira os medrosos, os covardes. Eu quero um exército pequeno, mas eu quero um exército de homens focados na guerra e na batalha. Amém, queridos? Não é essa a lição? Então acho que eu posso deixar, ninguém vai ofender. Mas Deus está falando assim: eu não quero no meu exército franga. Eu quero um pouco só. Manda embora esses outros. Mas eu quero que quem tiver, quero que ele esteja focado no que ele está fazendo, na luta. Então Deus não precisa de muitos soldados para vencer uma batalha. Deus precisa de soldados que compreendam isso. E o fato, como eu coloquei ali, é porque Deus estava presente. Então, quer dizer que Deus não quer presente com ele nenhum desses outros? Sim, o que Deus está dizendo é isso: eu quero homens de fé, eu quero homens de coragem, eu quero que ele esteja focado. Então, a verdade é uma lição muito grande, muito pesada. Deus não quer do lado dele nenhuma pessoa que anda dispersa, que anda por aí e tal, e não está focado no que está fazendo. Estamos numa guerra, estamos numa luta, estamos numa batalha, e a gente precisa de compreender o que é que a palavra está querendo dizer. Então, aplica isso no teu coração. Né? Se você quer fazer parte do exército de Deus, se esse é o teu plano, se esse é o teu alvo, eu quero trabalhar para Deus, eu quero servir, então saiba, você não pode se enquadrar em nenhuma desses 4 tipos aqui, versículos 5, 6, 7 e 8, que no resumo é: nenhuma pessoa que sirva ao Senhor pode estar desfocada daquilo que faz. Outro dia eu preguei aqui na igreja sobre um versículo na Bíblia: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. É isso. Pôs a mão no arado, para frente, não olhe mais para trás, porque senão você desvia do teu caminho. Então, queridos, assim o Senhor mostra para nós, nessa maneira bonita, na mobilização para a guerra. Antes de lutar, no entanto, veja que vai falar isso para nós os versículos 9 até o 11, que antes de entrar propriamente na luta, Israel deveria ter calma, tranquilidade, paz, e a palavra paz que eu usei, na verdade, quer dizer a paz interna, para ir até o inimigo e propor paz. Antes de entrar e cortar todo mundo na espada,
era necessário que eles propusessem a paz. Então Israel deveria buscar a paz, chegar pelos pés do inimigo: oh, vamos fazer as pazes, né? Quem aqui, quando criança, já brigou e depois teve que ir lá fazer as pazes, né? Antigamente tinha esse negócio: vai fazer as pazes, menino. Nós tínhamos isso na nossa infância. Agora não sei como é que funciona, mas é um tal, tem que fazer as pazes. Era uma luta fazer as pazes. Eu não sei se na época de vocês, mas o orgulho pegava duro, e eu não vou, e lá em casa o trem às vezes ficava feio: mas eu te corto no couro se você não for. A gente ia às vezes para não apanhar em casa, mas ia. Então o que Deus estava falando com Israel: olha, Israel, eu quero o meu exército assim, só de homens corajosos. Mas tem um detalhe, porque eu vou estar no meio de vocês. Mas antes de chegar e guerrear contra o seu inimigo, você vai pedir a eles uma trégua, vai pedir paz, vai propor paz. Se caso eles recusassem a paz, tá, irmãos? Caso recusassem a paz, Deus falou: extermina, mata todos. Está vendo como é que a gente precisa muito da graça de Deus para a gente entender que... Já imaginou o que é um camarada sair para a guerra, doido, querendo guerrear mesmo, principalmente o que Deus já tinha selecionado, era só homem corajoso, e antes do camarada entrar na guerra, Deus fala: vai lá e procura a paz. Ou seja, equilíbrio espiritual. Quantos de nós já orou talvez para Deus queimar e matar e destruir o nosso inimigo? E Deus está dando uma lição aqui: antes de destruir o teu inimigo, procure a paz com ele. Veja, irmãos, isso é o coração de Deus. Se este é o desejo de Deus, este é o coração de Deus, este é o caráter de Deus. É por isso que eu não acredito muito em umas orações totalmente destrutivas e de guerras que a gente vê hoje. Está vendo aqui? Antes de entrar para a guerra, propõe a paz. Agora, se o camarada não aceitar, se a nação não aceitar, entra na guerra, e eu vou estar com vocês, vou dar a vitória. Então, antes da gente querer que os nossos inimigos morram, que Deus manda fogo do céu, e que Deus manda isso, manda aquilo, vamos propor a paz. Senhor, que meu inimigo se converta, amém, irmãos? Que meu inimigo tenha experiência com o Senhor. O caso ele não faça isso, Deus mesmo vai fazer. Deus vai tratar. Então, irmãos, olha, propor a guerra primeiro, mas caso se recusasse, deveriam ser mortos. Mas tinha um detalhe que Deus coloca aqui também, que eles deveriam poupar as mulheres, as crianças e os animais das cidades que estivessem mais longe. Quero que os irmãos me acompanhem. O povo de Israel está caminhando e está agora num tempo parado, recebendo as instruções de Deus. Deus está instruindo eles tudo isso com relação ao que eles deveriam fazer quando entrassem. Então Deus aqui manda que selecionasse um exército, dispensasse algumas pessoas, e que antes de ir à guerra, depois de dispensado e formado o exército, eles deveriam propor a paz. Se a resposta fosse de paz, olha bem, se a resposta fosse de paz, versículo 11, o povo daquele lugar, todo seria então escravo de Israel. Mas, na verdade, verso 14, deveriam-se, na verdade, poupar as mulheres, as crianças, os animais e tudo que tivesse na cidade, porque eles iam comer dos despojos da cidade. Mas o versículo 15 explica: e assim farás a todas as cidades mais afastadas, que não pertencem às cidades deste povo, que era o povo de Canaã. Então, só para você entender, o versículo 15 fala que era para poupar mulher, matar os homens e poupar mulheres, crianças e os animais que tivesse. Mas isto, verso 15, era para fazer com a cidade de longe. Com a cidade de Canaã, prevalece o que Deus havia determinado. Então isso era para quê? Quanto às cidades mais distantes, deveriam poupar as mulheres, mata só os homens, e para ficar as mulheres, as crianças e os animais. Mas de Canaã deveriam ser destruídas completamente, para que não servisse de tropeço para a vida deles. Olha bem, verso 16: das cidades dessas nações que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança, porém, nada que respire deixarás com vida, antes as destruirás totalmente. Olha bem, quem que deveria destruir? Exatamente a cidade de Canaã: os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, como o Senhor, o teu Deus, te mandou. Verso 18: para que não vos ensinem a imitar as abominações que fazem em honra a seus deuses, e venhais a pecar contra o Senhor, o teu Deus. Então a ordem era destruir, né, todos os moradores dessa cidade de Canaã. Agora, só um detalhe, irmãos:
As cidades mais distantes, eles não deveriam, verso 14, não deveriam matar nem as mulheres nem as crianças. Agora eu pergunto, imagine você era morador de uma cidade dessa distante. Deus mandou chegar lá e matar os homens. Ia ficar só as mulheres, as crianças e os bens materiais. Para e pensa, você é um sobrevivente, é uma sobrevivente. Dessa cidade inteira, todos os homens foram mortos. Então quer dizer que seu pai, seus irmãos, seu avô foram mortos. Ficou só as mamães, as titias, as irmãs. Para e pensa, como seria a sua vida de sobrevivente de um massacre desse? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas não nos colocamos lá dentro. Ia matar todos os homens, ia ficar só mulheres e crianças. Imagine como seria sua vida. A gente fala muito de trauma hoje tem trauma para tudo, não tem? E aí é uma ordem de Deus. Já imaginou você crescer ouvindo a história que você vive no meio de um povo que matou teu pai, matou todos os homens da cidade inteira. É como chegasse aqui e matasse todos os homens da cidade, deixar só as mulheres e as crianças. E aí eles viriam, iam morar na cidade, ia tomar posse da cidade. E certamente eles iam casar com a sua mãe, ia casar com as suas irmãs. E aí, como ficaria o teu coração? A gente precisa ver isso, porque hoje é um tal de depressão, é um tal de trauma que as pessoas carregam, e a gente precisa aprender, né, que a coisa não pode ser assim. Deus às vezes nos permite viver umas situações que a gente precisa superar elas. Amém, queridos? Amém? Por que eu estou te falando isso? Porque o Senhor me mostrou um tempo atrás, por que tanta depressão, tanto suicídio dentro das igrejas? É porque as pessoas não têm conhecimento de Deus, então elas não aplicam isso para as suas vidas, e aí qualquer probleminha a gente está lá embaixo, qualquer probleminha a gente está morrendo, qualquer probleminha a gente está parando de comer, qualquer probleminha a gente está parando de dormir, qualquer probleminha a gente está todo complicado, qualquer probleminha a gente está de fato querendo tirar a própria vida. E eu mostro para você que não foi assim que Deus nos fez. Ele não nos deu essa estrutura. De certa forma, Ele nos dá condições. A Bíblia diz que não vem luta nenhuma que a gente não possa suportar, não vem tentação nenhuma que a gente não possa suportar, e antes Deus dá o livramento. Mas onde está esse texto na realidade da nossa vida? Amém, queridos? A gente tem que aprender com Paulo, com o apóstolo Paulo, saber glorificar a Deus na riqueza, na pobreza, na abundância, na falta, nas prisões. Então a gente está precisando de buscar mais na palavra, para a gente poder viver uma vida mais cheia da graça do Senhor, saber viver na abundância, mas também saber viver na falta, na presença do Senhor. Amém, queridos? Na luta, na perda. Eu já disse para você, no reino de Deus a gente nunca perde. Só que as pessoas hoje estão sendo programadas para compreender de maneira muito errada o que é ganhar. A gente não compreende exatamente o que é ganhar. Então quando você fica, qualquer coisinha lá, não, estou perdendo, eu estou em desvantagem. Será que você está perdendo ou está em desvantagem? Será que você está perdendo e está em desvantagem mesmo? Ou será que você está só passando por um processo no qual Deus está te estruturando, te fortalecendo, te fazendo crescer, te fazendo mais forte? Mas na maioria das vezes a gente é programado para essa teologia aí da prosperidade errônea. Amém, queridos? Porque o princípio de Deus é outro, não é exatamente esse que eles ensinam para nós. Então eu quero que você preste atenção nisso, tá? O povo de Israel deveria então poupar as mulheres e as crianças das cidades distantes, mas as despertas deveriam, na verdade, destruir todas elas. E o fato que eu te fiz pensar aqui é: como você viveria se tivesse sua vida sido poupada dentro dessa cidade? Tudo bem, voltando na minha pergunta, se você sobrevivesse de uma batalha dessa, seu coração certamente ia ficar de uma certa forma alegre. Alegre por quê? Porque eles não te mataram. Não é? Alegre porque não te mataram. Mas você ficaria triste por quê? Porque perdeu seus familiares. A gente sempre tem, irmãos, que aprender a conviver
com essas questões, esses equilíbrios. A gente perde, a gente ganha, e no reino de Deus, na presença do Senhor, você está sempre ganhando. Um detalhe que você tem que entender, por exemplo, nós precisamos, eu já falei que ia falar aqui na igreja e nunca falei, e eu preciso falar mais sobre morte. Eu preciso, na verdade, fazer um estudo e trazer para a igreja, a gente faz num domingo, não importa que dia, a gente falar sobre morte, sobre o luto. Porque eu tenho visto muito crente que morre um familiar, e o crente não sabe trabalhar isso não. Isso para mim é um punhado de coisa, é falta de fé, é infantilidade. Vou te explicar por quê. Porque você pensava que a pessoa ia viver para sempre. Um dia eu disse aqui uma verdade que todo mundo sabe. Se uma criança está no ventre de uma mãe, ninguém garante que ela vai nascer. Mas eu falo, se ela nascer, eu garanto que ela vai morrer. Eu, pastor Edgar, garanto que vai morrer. Então, se a morte é algo tão garantido, por que quando morre alguém da nossa família, a gente morre junto? Não pode. Se você falar que a morte é algo que alegra, não é algo que nos alegra, não. Já perdi alguns da minha família, e não é nada alegre. Mas lá no fundo, para o crente, deveria ser. Nós, crentes, pela compreensão da Bíblia, quando alguém morresse, a gente deveria fazer festa, churrasco, mandar tocar músicas alegres, hinos. Por que, queridos, que a gente deveria fazer isso? Está vendo? Eu sei que tem gente que está assustado. Quem é que pode dar a vida e pode tirar? Então, primeiro, é um ato de glorificação. Deus, o Senhor deu a vida, o Senhor tirou. Segundo, a morte faz parte do processo de desenvolvimento humano ou não? Faz. É o último dos processos. Então, querido, é algo certo. E se é o fim de uma etapa, presta atenção, se a morte é o fim de uma etapa, se a morte é o fim de uma pessoa que você conviveu com ela, ou bem ou mal, deveria ser encarada como algo muito natural, tanto quanto o nascimento. Pastor, você está doido? Não estou doido não, tem culturas que é assim. Cultura mais inteligente que a nossa. Para que você ficar morrendo? Está morrendo. E tem gente que põe lá no carro, saudade do papai, saudade eterna do papai, saudade eterna da mamãe. Oh, me ajuda. Para com isso, você não vai ver essa pessoa nunca mais, esses olhos humanos. Então dispersa ela, libera essa pessoa, para ela ir ser recebida pelo Senhor e ser tratada, julgada pelo Senhor. Libera ela, libera teu coração também, sabe o quê? Você vai adquirir depressão, doença, você vai morrer de bobeira. Do que aconteceu? Pedi minha mãe, pedi meu pai, pedi os meus avós, pedi um irmãozinho que eu nunca vi, o primeiro lá, nem sei se o Jonas deve lembrar, o meu primeiro irmãozinho, querido, não queria perder ninguém, mas você precisa trabalhar isso no teu coração. Por isso que eu trago essa questão das mulheres poupadas e as crianças poupadas, para que você comece a vencer os teus traumas. Comece a vencer os teus traumas, os traumas da tua vida, porque eu sei que todos que estamos aqui não carregamos nenhum trauma como essas mulheres que foram poupadas e essas crianças que perderam todos. Você pode ter algum trauma, mas nenhum é igual àquele. E se Deus determinou aquilo ali, eu queria que você encarasse os teus traumas, os teus sofrimentos, como algo também superável, que com Deus você supera e toca a tua vida cheio da graça do Senhor, cheio da misericórdia do Senhor. Amém, queridos? São lições embutidas dentro de um texto maravilhoso como esse, tá bom? Bem, e depois, Deus ordena algo de cunho até muito ambiental. Deus ordena que eles não destruíssem as árvores frutíferas, porque elas seriam alimentos para eles no futuro. Ademais disso, nós sabemos que o Senhor Deus criou todas as coisas, né? Inclusive as árvores, e elas deveriam ser tratadas, elas não deveriam ser tratadas com a mesma fúria que se trata aos homens na guerra. A minha tradução é diferente das traduções mais antigas. O verso 19 na minha Bíblia diz assim: quando sitiares uma cidade por muitos dias, combatendo contra ela para a tomar, não destrua as árvores, cortando-as com machado, porque do seu fruto comerás, não as cortarás. São as árvores do campo, pessoas para que sejam sitiadas por ti.
A minha tradução mais atual diz assim. Tem uma outra que vai colocar a árvore lá para servir de, esqueci o nome da palavra agora, você usar ela como proteção. Então, na verdade, o que Deus está dizendo para o povo de Israel aqui? Para que eles não derramassem a fúria deles de matar os homens, de destruir os homens, por lado da natureza que não tinha nada a ver com aquilo. Então é Deus outra vez chamando o homem para o equilíbrio. Quem de nós, na hora de uma guerra, conseguiria o equilíbrio para manter a sua cabecinha boa no lugar e saber, eu não tenho que sair matando tudo. Imagine o que é você entrar numa cidade para uma guerra e Deus falar, mata todos os homens, mas não mate as mulheres nem as crianças. Hein? Você queria ir para o exército? Está vendo? Tem que pensar nisso. O exército tem que ter esse sangue frio. E aí você estava lá para matar e pega uma mulher daquela, pegava um porrete, um pau para te matar e Deus falou, eu não posso matar essa mulher porque Deus falou para não matar. Isso é sangue frio, isso é equilíbrio, que isso seria para nós hoje fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é a temperança, que a gente precisa ter tanto na hora da guerra, na hora da batalha. Quantos de nós, irmão, na hora da luta, na hora da briga, na hora da batalha, não xinga, amaldiçoa e mais um punhado de coisa e depois arrepende, por que eu fiz isso, não é assim? Então Deus está te propondo dentro desse texto o equilíbrio, que lá na Bíblia, no Novo Testamento, vai chamar domínio próprio, vai chamar, na verdade, temperança, tá bom? E para concluir, então, nós entendemos que, estando o Senhor conosco na guerra, que é o que Deus promete do versículo 1 ao 4, nós não temos por que temer, porque Deus está conosco. Mas para termos a vitória, nós temos que estar totalmente comprometidos com a guerra, na qual nós estamos envolvidos. É isso que Deus coloca: graça, equilíbrio, responsabilidade, envolvimento e foco na luta e na batalha. O crente, enquanto estiver nesta terra com vida, ele está numa batalha e ele tem que estar focado nesta batalha, porque se ele não tiver, ele perde, porque o nosso adversário, a Bíblia diz, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E vou ser sincero, irmão e irmã, enquanto nós dormimos, o inimigo das nossas almas trabalha para nos destruir, sabia? Então a gente não pode baixar a guarda, o tempo todo preparados espiritualmente para toda batalha, em nome de Jesus, amém? Assim, então, nós concluímos o estudo do capítulo 20. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Como é bom, Senhor, estudar a Tua palavra. Agora nós pedimos, Senhor, nos ajuda a praticar. De nada adianta nós compreendermos intelectualmente a Tua palavra e nós ficarmos guerreando contra as pessoas, contra os nossos irmãos, considerando nossos irmãos como problema, quando na verdade o problema é quem está nas pessoas. A nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades nas regiões celestes. Por isso, peço ao Senhor que capacita a igreja, capacita cada um de nós, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e vivê-la dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, te agradeço, peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela Tua mão poderosa. Abençoa nossos irmãos que vão batizar no domingo, que seja, meu Deus, um momento cheio da presença do Senhor. Mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, te guarda, te fortalece.